Da Associação Brasileira de Narcolepsia e também hipersonia idiopática. Com a palavra para falar pela sociedade civil organizada, o nosso querido Lucas Matias Alves. Lucas, muito bom dia. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Eu sou o Lucas. Cumprimento a todos e agradeço profundamente. Vou me dedicar às questões que são urgentes e vou deixar os agradecimentos desde já refletidos nesses agradecimentos iniciais. Vejam, eu tenho uma doença rara, narcolepsia. Narcolepsia é uma doença de prevalecência baixa, como todas as doenças raras, e nós temos enfrentado alguns desafios que são desafios comuns às doenças raras. Um já foi listado, então, fluxograma. O acesso ao fluxograma precisa ser muito mais facilitado, e isso tem que ser sistemicamente mudado. Por exemplo, se você tem já o diagnóstico de qualquer doença rara aqui no Paraná, você tem que entrar pela UBS, você vai entrar, por exemplo, a neurologia, conhecemos muito bem como funciona o andamento dessas coisas. Filas de mais ou menos 3 anos para a neurologia aqui do HC. Eu respeito muito os diretores do HC, mas sinto em dizer que não estejam presentes aqui. Porque o HC é um centro não só para Curitiba, mas para todo o Paraná. O HC, para a saúde dos raros adultos, é o que seria o HPP para as nossas crianças e adolescentes. Aí há um outro problema. Nós, Associação de Pacientes, temos diversas formações dentro dos nossos grupos. Então, tem pessoas que são formadas em advocacia, tem pessoas que não têm formação alguma, e isso faz com que, bem, os pacientes são muito dedicados, porque para os pacientes a vida para. Para nós no sentido que não temos alguma patologia, a vida continua. Mas para os pacientes há uma urgência. Em que sentido? Veja, os pacientes precisam dia e noite ficar pesquisando coisas que às vezes eles não dominam todos os conceitos, porque conceitos jurídicos, conceitos de medicina e etc. E esses pacientes precisam lutar, porque se eles não encontram médicos como a doutora Amara ou outros médicos que vocês conhecem, eles precisam correr atrás do seu próprio material. E é isso que nós temos enfrentado. Por exemplo, na narcolepsia, nós tínhamos uma medicação que no exterior é amplamente usada há mais de 20 anos, e aqui no Brasil estava disponível para pesquisa, autorizada para pesquisa, nenhum corpo de médicos se movimentou para assumir a medicação para pesquisar. Nós, pacientes, o que fizemos? Junto com uma médica aposentada, a doutora Arlete, a quem nós somos muito gratos, trouxemos a medicação para o Brasil, com médicos especialistas dizendo essa medicação é melhor que não entre aqui, sendo que no exterior já é amplamente usada. A medicação que eu uso é de alto custo. O tratamento anual é de R$250.000. Então, quando trazemos uma medicação como essa, aí chegamos, por exemplo, eu era acompanhado pelo ambulatório da neurologia do Rio de Janeiro. Eu tinha que, a cada 3 meses, viajar. Aonde eu vou tirar dinheiro para isso? O ambulatório do Rio de Janeiro me deu encaminhamento para o HC. O HC do Paraná, no ambulatório de neurologia, até hoje se recusa, quarta-feira eu terei uma outra reunião com eles, a me prescrever a medicação que eu consegui, a muito custo, trazer do exterior. Mesmo com a autorização da Anvisa. Por quê? Simples desconhecimentos médicos. Mesmo com o encaminhamento. Então, primeiro o fluxograma, que não pode ser rígido, enrijecido como não é rígido, é enrijecido. E aqui em Curitiba, se vocês agora têm a fila do SUS pública. Então, se vocês têm uma especialidade, quer saber quantas pessoas tem, entra lá, está disponível quantas pessoas tem. 3, 4 anos. E aí? Como que uma pessoa com doença rara vai esperar 4 anos? Se não tem o tratamento, morre. A narcolepsia é uma doença de excesso de sono. Várias pessoas se acidentam, etc, etc. Fluxograma. Segundo, conhecimento
para que, quando chegue com esses encaminhamentos sejam analisados e sejam disponibilizados de uma forma que os médicos façam acompanhamento não apenas por aquilo que eles sabem até então. Eu sei que isso parece, nos soa bem desagradável num ambiente como esse, mas não é, porque, no fundo, é um pouco da experiência que nós estamos com a Associação de Paciente tendo. Um outro ponto, pessoal, é a questão da criança para o adulto, é a questão do trabalho. Quando você diz para o empregador, bem, eu tenho uma doença rara, depois a resposta no e-mail virá para ti, seu perfil não encaixa para nós. Não é porque os pacientes com doenças raras não sejam capacitados. Pelo contrário, como a vida deles, em geral, é bem complexa, eles têm que fazer um esforço sobre-humano. E são muito bem capacitados. Mas quando dizem para os empregadores que possuem doença rara, eles não serão contratados. Só que, como isso não é explícito, não tem como mobilizar uma ação judicial, não tem como mobilizar nada, dependemos da boa vontade. O outro ponto, ainda no trabalho, é de que, veja, nossos editais públicos de contratação não têm cotas para doenças raras. E as pessoas com doenças raras não são equiparadas a PCDs. Então, são pessoas, em geral, que estão em profunda vulnerabilidade social, seguridade financeira, etc., 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 com custos altíssimos que tiram do próprio bolso e que não conseguem ter acesso ao emprego. E não só ao emprego, não conseguem ter acessos a direitos trabalhistas, porque como a lei não prescreve uma doença rara como PCD, vocês olham para mim e vão dizer, bom, você consegue trabalho. Mas, na prática, não há. Os editais públicos, aí eu faço uma sugestão, que os editais públicos tenham cotas para doenças raras, de contratação, concursos, etc. E aí encerro minha fala. Essa questão do trabalho é muito importante, porque as pessoas com doenças raras têm um custo de vida muito mais elevado. Muito mais elevado. E, ao mesmo tempo que o trabalho precisa de uma inclusão da qual nós não podemos apenas ficar dependentes da conscientização. Esse tema da conscientização é muito trabalhado por nós, das associações e pessoas com doenças raras. Mas nós precisamos dar um passo além. Porque a conscientização, eu dependo da sua boa vontade de me entender. A jurisdição, eu consigo que esse direito me seja resguardado por força legal. E não mais apenas pela boa vontade de que alguém chegue para mim e diga, vamos pensar o seu caso. Então, agradeço a oportunidade, peço desculpa por qualquer fala enfática. Para a Secretaria de Saúde, nós temos, sobre os pacientes de narcolepsia do Paraná, eu preparei um documento, me disponho sobre a questão de cotas para os editais. Sei que temos aqui o doutor Estênio, da Fiocruz. Esse é um tema muito interessante. A questão dos medicamentos de alto custo, que são caríssimos para o Estado, e aí nós dizemos, vejam, se nós pagássemos para cada paciente com narcolepsia 250 mil anual, é muito dinheiro que vai. Só que há um detalhe, pessoal. A medicação é baratíssima para fazer. Precisa que um laboratório tenha interesse em fazê-lo, porque sairia R$1.000. O laboratório pode ser privado, se alguém tiver interesse, tem público, pode ser público, um laboratório público. Lucas Matias Alves, obrigado, Lucas. Devolvemos a Vossa Excelência, deputada Maria Vitória, para conclusões e considerações finais. Muito obrigada, Lucas. Agradecemos a presença e contribuição de todos e declaramos encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada.